Nos anos 80, uma revolução eletrônica varreu o mundo, dando origem a uma cultura única e vibrante, os fliperamas. Esses espaços mágicos tornaram-se o refúgio de jovens ávidos por diversão, competição e, acima de tudo, nostalgia. Em uma época sem smartphones e consoles de última geração, os fliperamas eram o epicentro da vida social para uma geração que buscava escapar para mundos virtuais de luzes piscantes e efeitos sonoros eletrizantes. Na aurora da década de 1980, um fenômeno cultural estava prestes a se desdobrar, marcando uma era de entretenimento eletrônico que ecoaria por décadas. Os fliperamas, espaços repletos de máquinas de arcades brilhantes e barulhentas, emergiram como ícones da cultura pop, proporcionando uma experiência única e viciante que conquistou corações e mentes ao redor do mundo. O termo fliperama derivava da máquina de pinball, uma das primeiras formas de entretenimento eletrônico que começou a ganhar popularidade no século XX. No entanto, foi nos anos 80 que os fliperamas, agora recheados com jogos de vídeo, se tornaram o epicentro da diversão juvenil. As ruas se encheram com os sons eletrônicos frenéticos vindos desses templos da cultura gamer. Com a introdução de títulos revolucionários como Pac-Man e Space Invaders, os fliperamas se transformaram em terrenos de exploração virtual, onde jogadores podiam escapar da realidade e se perder em mundos pixelados. A ascensão meteórica desses jogos foi acompanhada por uma crescente cultura em torno dos fliperamas, que se tornaram pontos de encontro sociais para jovens e adultos. Os fliperamas não eram simplesmente locais de jogo, eles eram palco para competições acirradas. Torneios de Pac-Man e Donkey Kong atraíam multidões e estabeleciam novos heróis do mundo dos videogames. A cultura dos fliperamas influenciou até mesmo a música e a moda da época, com artistas incorporando elementos eletrônicos e futuristas em suas obras. Esse fenômeno não se limitou a uma região ou país. Os fliperamas se tornaram uma linguagem global da juventude. Do Japão aos Estados Unidos, da Europa à América Latina, todos compartilhavam a experiência mágica de inserir uma ficha e mergulhar em um mundo de desafios virtuais. A ascensão dos fliperamas, portanto, não foi apenas um boom na indústria de entretenimento. Foi uma revolução cultural que moldou a maneira como as gerações seguintes se relacionariam com os videogames. Os fliperamas dos anos 80 eram mais do que salas de jogos, eram portais para aventuras eletrônicas, que transcendiam as barreiras do tempo, e continuam a viver na memória coletiva como uma época dourada da diversão digital. Enquanto os fliperamas floresciam nos anos 80, foi a presença de jogos inovadores e cativantes que verdadeiramente deixou uma marca indelével na cultura gamer. Estes títulos não eram simplesmente passatempos eletrônicos, eram experiências imersivas que capturaram a imaginação de uma geração. Vamos explorar alguns desses jogos que moldaram a paisagem dos fliperamas e se tornaram lendas na história dos videogames. Pac-Man de 1980. O clássico amarelo redondo comilão, criado por Toru Iwatani, foi um fenômeno instantâneo. Pac-Man se tornou uma figura icônica da cultura pop e um dos jogos mais reconhecíveis de todos os tempos. Seu simples objetivo de comer pontos enquanto foge dos fantasmas cativou jogadores de todas as idades. Space Invaders de 1978. Embora tenha surgido no final dos anos 70, Space Invaders continuou a ser uma força dominante nos fliperamas dos anos 80. Criado por Tomohiro Nishikado, o jogo de tiro espacial desafiou os jogadores a defender a Terra contra uma invasão alienígena, inspirando uma série de imitadores e estabelecendo o gênero shoot 'em up. Miss Pac-Man de 1981, a versão feminina de Pac-Man trouxe uma nova dinâmica ao clássico, apresentando labirintos diferentes e uma jogabilidade mais desafiadora. Miss Pac-Man tornou-se uma referência na evolução dos jogos de arcades, atraindo ainda mais jogadores para os fliperamas. Galaga de 1981, desenvolvido pela Namco, Galaga era um jogo de tiro que desafiava os jogadores a enfrentar ondas de naves alienígenas.
Sua jogabilidade estratégica e gráficos envolventes o transformaram em um dos favoritos dos fliperamas, contribuindo para a crescente popularidade do gênero de chute linear. Donkey Kong de 1981, desenvolvido por Shigeru Miyamoto, Donkey Kong introduziu o mundo ao encanador Mario, que se tornaria um dos personagens mais famosos da Nintendo. O jogo inovador contava com múltiplos níveis e uma jogabilidade envolvente, estabelecendo os alicerces para o gênero de plataforma. Street Fighter de 1987, este jogo de luta da Capcom, definiu o padrão para todos os jogos de luta que se seguiram. Com personagens carismáticos e movimentos especiais, Street Fighter transformou as competições nos fliperamas em verdadeiros campos de batalha, consolidando-se como um dos pilares do gênero de luta. Double Dragon é um clássico dos fliperamas que fez história nos anos 80. Lançado pela Tecno Japão em 1987, o jogo é um dos pioneiros no gênero de briga de rua, onde os jogadores avançam por cenários enfrentando hordas de inimigos. Estes jogos não apenas dominaram os fliperamas dos anos 80, mas também pavimentaram o caminho para a indústria de videogames como a conhecemos hoje. Sua influência perdura, refletida na nostalgia que muitos ainda sentem, ao relembrar os dias em que inserir uma ficha significava entrar em um universo de desafios eletrônicos e diversão sem limites. Além dos jogos eletrônicos que moldaram a experiência nos fliperamas dos anos 80, a cultura ao redor desses espaços desempenhou um papel crucial na formação de uma identidade única. Os fliperamas não eram simplesmente salas de jogos, eram autênticos pontos de encontro social, onde a moda, a música e as peculiaridades se entrelaçavam para criar uma experiência inigualável. Os frequentadores dos fliperamas muitas vezes exibiam um estilo distintivo. Jaquetas de couro, jeans desbotados e camisetas com estampas de jogos eram uniformes comuns entre os aficionados por videogames. A cultura dos fliperamas influenciou até mesmo a moda mainstream, com elementos eletrônicos e futuristas encontrando seu caminho para as passarelas e as ruas. Outro fator de destaque era a música dos fliperamas, uma parte essencial da experiência. Sintetizadores pulsantes e melodias eletrônicas definiam o ambiente, criando uma atmosfera vibrante e empolgante. Compositores como Yuzo Koshiro, responsável pela trilha sonora de Streets of Rage, tornaram-se ícones, elevando a música dos jogos de arcades a um status cult. Os fliperamas eram mais do que apenas locais para jogar, eram arenas para competições acirradas. Nos anos 90, torneios de jogos como Street Fighter e Mortal Kombat atraíam jogadores habilidosos, consolidando uma comunidade unida em torno da paixão pelos videogames. Os fliperamas eram o palco onde as rivalidades se desenrolavam e os campeões se consagravam. Em uma era anterior às redes sociais e aos jogos online, os fliperamas eram o ponto de encontro físico para os entusiastas de videogames. Amizades eram forjadas em torno dos gabinetes de arcades, e os jogadores compartilhavam dicas, truques e estratégias uns com os outros. Os fliperamas eram verdadeiras comunidades que transcendiam barreiras geográficas e sociais. A cultura dos fliperamas também se infiltrou na mídia mainstream. Filmes como Tron e The Last Starfighter capturaram a imaginação dos espectadores, explorando mundos virtuais e as emoções associadas aos videogames. Programas de TV, desenhos animados e até mesmo músicas celebravam a cultura dos fliperamas, solidificando seu impacto na sociedade. Em suma, a cultura dos fliperamas dos anos 80 e 90 não era apenas sobre jogos, era uma experiência completa que permeava a moda, a música, as amizades e a imaginação. Mesmo à medida que avançamos para uma era digital mais avançada, a influência duradoura dos fliperamas continua a ser sentida, tanto nos jogos modernos, quanto na nostalgia que ecoa nas memórias daqueles que viveram a era dourada dos arcades.
Nos fliperamas efervescentes dos anos 80 e 90, a competição era mais do que apenas um aspecto da cultura, era uma parte fundamental da experiência. Torneios e campeonatos elevaram os fliperamas a um novo patamar, transformando jogadores habilidosos em verdadeiras estrelas, e criando uma atmosfera de rivalidade e emoção, que perdura na memória dos entusiastas de videogames. Street Fighter 2, nos anos 90, emergiu como um dos títulos mais influentes e competitivos da era dos fliperamas. Os torneios deste jogo de luta atraíram multidões ansiosas para testemunhar duelos intensos entre jogadores habilidosos. Nomes como Daigo Mehara e Dustin Wong tornaram-se lendas na cena competitiva, seus confrontos épicos se desenrolaram nos fliperamas, para a admiração dos espectadores. Mortal Kombat trouxe uma dimensão visceral aos campeonatos de fliperama, com suas lutas sangrentas e fatalities ultrajantes. Os torneios de Mortal Kombat eram eventos épicos, onde jogadores competiam não apenas pela vitória, mas também pela glória de executar os fatalities mais impressionantes diante da plateia. Donkey Kong nos anos 80 não era apenas um jogo de plataforma, era o campo de batalha para os campeonatos, que desafiavam os jogadores a alcançar a maior pontuação possível. O jogo imortalizou a busca pela pontuação mais alta e as rivalidades que surgiam nesse desafio, proporcionando uma visão fascinante do mundo competitivo dos fliperamas. Estabelecer recordes tornou-se uma busca obsessiva para muitos jogadores. Os fliperamas eram testemunhas de performances extraordinárias, e os recordes eram celebrados como feitos heróicos. Os placares de líderes dos fliperamas tornaram-se pódios virtuais, onde os melhores competidores recebiam reconhecimento e respeito. Embora o termo esportes não fosse comum na época, os campeonatos de fliperamas dos anos 80 lançaram as bases para o fenômeno competitivo que conhecemos hoje. A paixão pelos torneios de arcades ajudou a pavimentar o caminho para competições modernas de jogos eletrônicos, com arenas lotadas e prêmios substanciais. Esses campeonatos e competições não eram apenas sobre vitórias e derrotas, eram celebrações da habilidade, estratégia e paixão pelos videogames. Com isso, criaram uma comunidade coesa de jogadores, conectando pessoas de todas as idades e origens, em torno do amor compartilhado pelos fliperamas. Mesmo hoje, a atmosfera elétrica dos torneios dos anos 80 continua a ressoar nas competições de esportes, mantendo viva a chama da competição que ardeu nos corações dos jogadores da era dourada dos arcades. O fulgor dos fliperamas, que uma vez iluminou as ruas com suas luzes piscantes e sons eletrônicos, eventualmente cedeu ao peso das mudanças tecnológicas e culturais. A queda dos fliperamas, embora inevitável, marcou o fim de uma era que deixou uma impressão duradoura na cultura pop. Com o surgimento de consoles domésticos mais avançados e computadores pessoais, os jogadores começaram a ter acesso a experiências de jogo sem sair de casa. Os gráficos mais avançados e as capacidades de processamento dessas plataformas competiam diretamente com as máquinas de arcades, oferecendo uma alternativa conveniente e mais acessível. Afinal de contas, manter uma sala de fliperamas com uma variedade de máquinas operacionais era dispendioso. Os custos de manutenção, substituição de hardware e aluguel de espaço tornaram-se um fardo para muitos operadores de fliperamas, especialmente quando comparados com a simplicidade de operar consoles e jogos em casa. Outro fator de destaque foi a evolução dos jogos eletrônicos. A narrativa e a complexidade dos jogos evoluíram, atraindo um público que buscava experiências mais envolventes e imersivas. Embora os fliperamas tenham proporcionado diversão instantânea, os jogadores começaram a procurar narrativas mais profundas e gráficos mais avançados, algo que os consoles e computadores pessoais podiam oferecer. A cultura pop evoluiu, dando espaço para novas formas de entretenimento. Os fliperamas, uma vez no centro das atenções, foram gradualmente substituídos por outros interesses culturais, como música, cinema e mais tarde, a ascensão da internet.
A natureza social dos fliperamas, que antes era um imã para jovens em busca de interação e competição cara a cara, foi desafiada pela ascensão dos jogos online. As pessoas podiam agora se conectar e competir virtualmente a partir de suas próprias casas, minando o apelo dos fliperamas como destinos sociais. O desenvolvimento urbano e mudanças nas dinâmicas sociais afetaram a disponibilidade de espaço para os fliperamas. À medida que áreas urbanas eram redesenhadas, os fliperamas, muitas vezes eram vítimas de gentrificação ou transformados em estabelecimentos comerciais mais lucrativos. Embora os fliperamas tenham experimentado uma queda nos anos 80, é importante notar que não desapareceram completamente. Alguns sobreviveram como pontos de nostalgia, enquanto outros se adaptaram, incorporando novas tecnologias e experiências para continuar atraindo o público. Mesmo assim, o declínio dos fliperamas tradicionais representa uma transição significativa na forma como as pessoas consomem e interagem com o entretenimento eletrônico. O renascimento nostálgico dos fliperamas nos dias de hoje é mais do que uma simples ressurreição de máquinas antigas, é uma celebração contínua da magia que esses espaços trouxeram às vidas das pessoas nos anos 80 e 90. Enquanto o cenário dos fliperamas tradicionais pode ter mudado, a paixão pela experiência única que eles ofereciam permanece viva e pulsante. Os arcades bars, eventos de retro game e máquinas de arcades modernas são testemunhas do apelo duradouro dos fliperamas. Eles se tornaram locais de encontro, não apenas para os saudosistas que vivenciaram a era dourada dos videogames, mas também para uma nova geração que busca capturar a essência e a emoção que permeavam os fliperamas originais. A cultura pop abraçou calorosamente as referências aos fliperamas, incorporando elementos dos jogos de arcades em filmes, séries e músicas. Esse diálogo entre o passado e o presente cria uma ponte intergeracional, permitindo que a nostalgia dos fliperamas seja compartilhada e apreciada por todos. Os fliperamas podem ter enfrentado desafios e declínios nos anos 80 e 90, mas sua influência persiste de maneiras inesperadas. O renascimento nostálgico é uma afirmação poderosa de que a conexão emocional com os fliperamas transcende gerações e continua a ser uma força vital na cultura gamer contemporânea. Assim, enquanto olhamos para o passado com carinho, também celebramos a evolução dos fliperamas para se adequarem à paisagem moderna. A nostalgia é a força motriz por trás desse renascimento, e a experiência única dos fliperamas dos anos 80 e 90 continua a inspirar e encantar, lembrando-nos de que, no mundo dos videogames, o passado nunca está verdadeiramente distante.